Meus caros irmãos, muito boa noite. Eu convido você para mais uma noite de quarta-feira, de oração, de reflexão na palavra de Deus. Eu quero ler com vocês na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nos versos de 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos orar? Quero orar com você. Feche os teus olhos, vamos falar com o Pai. Pai, nós queremos aqui atender a tua orientação bíblica para que oremos uns pelos outros, para que intercedamos por nossas autoridades. E nós te pedimos, Pai, por homens e mulheres que estão nos governos das cidades, os que estão ativos, os que haverão de assumirem no próximo ano. Ilumina, Deus, essas mentes, esses corações, para que governem, Senhor, segundo os teus princípios, segundo a tua vontade, segundo os teus desígnios, Senhor, com honestidade, com lisura, com justiça, a fim de que promovam, Senhor Deus, o bem para toda a sociedade, pois é para isso que o Senhor institui as autoridades. E nós intercedemos, ó Deus, pelas famílias dos governantes, pelas famílias dos prefeitos, pela família dos presidentes. Deus, cuida, Senhor, dessas vidas. Abençoa, Pai, as decisões. Abençoa, Senhor Deus, as atitudes, para que elas sejam revertidas de fato em prol da população, em prol dos governados. Abençoe, Deus, as nossas famílias, o nosso povo, a nossa gente, a nossa igreja, e que sejamos, ó Deus, testemunhas eficazes da pessoa de Jesus, a fim de que contribuamos, ó Deus, de que participemos, Senhor, dessa tua vontade, desse teu desejo, desse teu desígnio, de que todos os homens, para que todos os homens sejam salvos. Dá-nos uma noite na tua presença, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. No domingo nós continuamos as nossas reuniões presenciais. Eu peço a você que tenha sempre os seus cuidados, a fim de que mantenhamos aí a nossa saúde, a saúde da igreja, tá bom? Vamos ter uma música e logo depois o nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que é de escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração.
Estamos tratando da segunda parte da carta de Paulo aos Romanos, quando o apóstolo aborda elementos importantes do caráter prático da nossa fé. No capítulo 12, quando ele inicia essa abordagem, Paulo traz o ensino de como nos relacionamos com a nossa identidade, como nós olhamos para nós mesmos à luz do Evangelho. Ele então propõe que construamos com Cristo uma imagem equilibrada de nós mesmos. Ele nos convida a tomarmos o nosso lugar no reino de Deus como peça, como engrenagem que se completa no outro. Como membro de um corpo que não pode funcionar bem sozinho e que não pode também querer ser o outro. Essa compreensão promove liberdade para um relacionamento equilibrado, para um bom relacionamento com os demais membros do corpo. Ter essa clareza da nossa identidade em Cristo e do papel que ele nos oferece na sua missão é importante para que apliquemos bem os dons que Jesus atribuiu a nós. Paulo diz que ele nos deu dons. E para que a gente exerça bem esse trabalho, para que a gente cumpra bem o nosso ministério, é importante nós termos essa visão, esse entendimento equilibrado de nós mesmos, o qual Paulo sugere no capítulo 12. Hoje, nós vamos considerar o capítulo 13 de Romanos. E nele, Paulo nos fala sobre a nossa relação com o Estado, com as autoridades. Esse é o foco do capítulo 13. Paulo responde a seguinte pergunta: de que maneira o cristão deve viver como cidadão no seu país? Então diz assim o texto: todo homem esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. De que maneira o cristão deve viver como cidadão do seu país? Paulo ensina com certa simplicidade que todo cristão deve se sujeitar à autoridade e ao governo civil. O versículo 1 nos mostra isso. Ele então nos dá algumas razões para tal procedimento, para nos sujeitarmos às autoridades instituídas. Primeiro, porque é certo. Deus criou o estado em que vivemos. As autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Verso 1 diz assim: uma vez que são constituídas por Deus, ser submisso à autoridade do Estado é ser submisso a Deus. Creio que Paulo está dizendo que os indivíduos que exercem autoridade estão na posição que ocupam pelo
controle providencial que Deus exerce na história da humanidade. Daniel nos fala isso, é Deus quem põe os reis, quem tira os reis. Lá no capítulo 4, verso 7, diz que Deus domina sobre todo o governo humano e o dá a quem quer. Então, é uma atribuição de Deus dar a uma pessoa uma ocupação de autoridade. Os cristãos, então, devem se sujeitar por causa da consciência, como nos diz o verso 5. Em outras palavras, em reconhecimento do papel que Deus conferiu ao Estado, consequentemente, às autoridades constituídas. Então, em primeiro lugar, porque é certo, é submeter-se à autoridade de Deus, aquilo que Deus constituiu. Em segundo lugar, porque é sábio. Ele afirma que Deus projetou a sociedade humana dessa maneira, né? Não queres temer a autoridade? Faze o bem, porque ela é serva de Deus para o teu bem. Então Deus construiu isso. Paulo está dizendo que os governos são necessários para manter o povo responsável por viver de modo a possibilitar a boa convivência. Sem a prerrogativa de punição, por exemplo, o interesse próprio inviabilizaria a sociedade. Se não houvesse uma figura forte que organizasse, que tivesse poder para educar, para orientar e também para punir, a sociedade não existiria, existiria o caos. Então, existe sabedoria divina no sistema de governo que serve a nós, no sistema de governo humano. Então, a questão da força, né, do ter a prerrogativa da força, é sempre o último recurso. Antes do uso da força, existe toda uma organização para educar a família, a escola, as instituições religiosas, as leis que devem ser seguidas, mas o governo tem também a espada, o poder de punir aqueles que agem errado, que cometem o mal e com sanções civis. Imagine como seria caótico se cada cidadão trouxesse consigo a espada e pudesse decidir sem que houvesse um governo, uma figura forte, né, para inibir isso. Aqueles que querem fazer justiça com as próprias mãos sairiam por aí colocando os pés pelas mãos. Parece que o plano de Deus é para que algumas pessoas, né, com responsabilidade, submetidas às leis, tenham o poder da força, o poder da espada. A sujeição, então, é para que exista a possibilidade de ordem social. Então, existe aí uma coerência, uma sabedoria. E os versos 6 e 7 nos dão uma terceira razão, dizendo que é justo. Paulo indica que governar é um trabalho árduo, é algo cansativo, é algo que esgota, né, que tira energia. Paulo diz assim, por esse motivo, no verso 6 e 7, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço, pagai a todos o que lhes é devido. Realmente não é simples governar. Vemos aí no dia a dia dos nossos governantes que administrar um país, um estado, um município, uma empresa e até mesmo a igreja. Não é um trabalho simples. É investimento de grande energia emocional e física. Portanto, é justo que nos sujeitemos a pagar os impostos que servem para que os governantes sejam bem remunerados. Então, a leitura simples desse texto de Romanos 13 indica que a nossa sujeição é incondicional e temos que acatar os mandos das autoridades de forma cega. Boa noite, que Deus abençoe. Eu poderia acabar aqui esse texto, mas essa leitura sugere uma pergunta.
Devemos acatar as autoridades, os mandos das autoridades, sejam elas quais forem, de forma cega. É tão simples assim a leitura desse texto, de forma incondicional. Não, não é tão simples assim a leitura e a interpretação desse texto. Até porque quando esse texto foi lido e interpretado assim, isso causou equívocos irreparáveis na história da igreja. Um exemplo foi quando a igreja da Alemanha se submeteu à autoridade de Hitler incondicionalmente e foi cúmplice de seu genocídio no final da primeira metade do século XX. Também a igreja dos ingleses, dos afrikaners da África do Sul, que apoiou o apartheid durante décadas. Inclusive foi um pastor, em 1948, que era o primeiro-ministro, que implantou o regime do apartheid, que durou até 1994. Na América do Sul, igrejas apoiaram regimes totalitários e ditaduras violentas baseadas em Romanos 13. Essa é uma interpretação que incita um comodismo e certa negligência. Se olharmos bem para o texto, ele mesmo dá algumas pistas de que não é tão simples assim. Quando Paulo diz para pagarmos o que é devido, a quem é devido, ele faz alusão ao ensino de Jesus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele está dizendo que o Estado não pode ser adorado no lugar de Deus. E quando o Estado impõe leis e outras exigências que não são submetidas aos desígnios de Deus para o Estado, para as autoridades e para o povo, então a nossa sujeição ao Estado não é mais viável. Porque ele passa a competir com a autoridade de Deus. Se Deus manda uma coisa, o Estado manda outra, nós não podemos nos submeter ao Estado. Essa interpretação de que devemos obedecer de forma cega, né, não está de acordo com o contexto da palavra de Deus. Na ocasião em que Pedro é proibido pelas autoridades judaicas de pregar a Cristo, em Atos capítulo 5, versículo 29, ele não se submete e diz: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando o Estado se contrapõe a Deus, você já não está mais sujeito, essa não é mais um mando de uma autoridade estabelecida por Deus. Né? Põe-se ali no lugar da autoridade estabelecida por Deus um homem. E Pedro diz: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Nós precisamos desse discernimento para que a nossa sujeição não seja cega, para que não caiamos nas ciladas malignas de nos sujeitarmos a autoridades que exigem de nós adoração. E elas exigem de nós adoração quando impõem algo à sociedade que é contrário ao que Deus lhes atribui para fazer. Nenhuma autoridade chega para a gente e fala: olha, você precisa ir se ajoelhar aos meus pés e me adorar como Deus. Não, não é mais assim. Isso foi lá no Império Romano, quando César se arrogava ser um ser divino. Nos nossos dias, em dias posteriores, a autoridade exige de nós adoração quando ela impõe ou tenta impor algo que não condiz com a palavra de Deus. Assim, a Bíblia nos oferece uma base muito clara para a não sujeição. Se o Estado ordena o que Deus proíbe, se o Estado proíbe o que Deus ordena, então a não sujeição é um dever do cristão. Dentre outras formas pacíficas para a não sujeição, o voto é a mais abrangente. Podemos ainda denunciar, procurando a justiça. Podemos promover manifestações pacíficas de protesto. Jesus, depois de pronunciar um sermão duro, ele é alertado por alguns fariseus
de que Herodes queria matá-lo. E eles mandam Jesus sair de Jerusalém. Ele estava... Porque ele estava denunciando os demandos, os desmandos de um rei que governava para seus próprios interesses, que se submetia pacificamente aos mandos do Império Romano, que por sua vez oprimia o povo judeu, os povos dominados. Jesus não se submeteu a esse tipo de autoridade. Pelo contrário, no mínimo nos ensinou a denunciar. Então, o que esse texto nos sugere de prático para os nossos dias é assim: não apoie ou defenda autoridades por causa dos seus interesses pessoais. Apoie aqueles que se mostram interessados no bem comum e que inspiram alguma confiança em termos de prezar por esse bem comum, né, e um bem comum em coerência com a vontade de Deus. Não pense, em segundo lugar, não pense que a sujeição proposta por Paulo é incondicional, cega. Ela pode se transformar em adoração ao Estado, quando este não se submete à vontade de Deus. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Procure então discernimento. Não tenha medo de ter uma opinião hoje e outra amanhã sobre determinada autoridade. Todas elas são homens e mulheres que também mudam, enganam e podem se perder em seus caminhos. O que não pode mudar são os nossos princípios e os nossos valores fundamentados na soberania e no ensino de Deus, que baseiam esses ensinos, esses fundamentos, esses princípios e valores, eles apoiam a nossa sujeição às autoridades constituídas. Se eles forem colocados em xeque, se eles forem comprometidos, então não temos mais que nos sujeitar. Nós podemos sim nos rebelar pacificamente, nós podemos sim e devemos nos manifestar contrariamente, podemos fazer isso através de procurar a justiça, de manifestações pacíficas e principalmente quando nós elegemos as nossas autoridades. Amém? Que Deus te dê uma noite muito abençoada, um descanso na paz de Jesus. Um grande abraço.